Olá pessoal, eu vou resolver o problema de uma barra vertical sobre o próprio peso, utilizando as equações de equilíbrio. Eu tenho aqui essa barra e a única força que atua sobre ela é o próprio peso. Ele está representado no centro e para baixo. Essa barra ela tem um comprimento L, eu vou representar aqui. Além disso, ela tem densidade ρ. ρ vai ser a densidade da barra. Certo? Para resolver esse problema, vai ser por meio das equações de equilíbrio. Primeiro, a gente tem que escrever essa equação. Vou escrever a equação aqui. Certo, equação escrita em derivadas parciais, a gente tem que tomar algumas considerações. Primeiro, o x da nossa equação, ele vai representar os body forces. Outra informação importante é que não tem tensão de cisalhamento nesse nosso problema. Então, dessa forma, tanto o tal yx quanto o tal zx, eles vão ser iguais a zero, anulando essa parte da nossa equação. Uma coisa importante sobre o x, os nossos body forces, é que, se tratando do eixo de coordenadas onde o nosso eixo x vai estar para cima aqui, essa nossa força para baixo vai implicar com que o sinal do meu body forces seja negativo. Então, passando aqui para baixo e reescrevendo a minha equação, eu vou ter que a derivada parcial do meu sigma x em x menos as body forces, por causa da força estar no sentido contrário do meu eixo x, vai ser igual a zero. Agora, o que a gente sabe sobre esses body forces, né? Os body forces, eles são representados por uma unidade de força sobre volume. Para o nosso caso, como a nossa viga está sobre o próprio peso, então essa força ela vai ser representada pela massa da nossa barra vezes a gravidade. E o volume eu vou colocar V para representar o volume, certo? Procurando uma manipulação matemática para simplificar essa nossa equação, eu vou chamar aqui a densidade, que a densidade ela pode ser escrita como massa sobre o volume. Quando eu passo esse volume multiplicando, eu tenho que a massa ela pode ser expressa pela multiplicação do volume vezes a densidade. Se eu pegar esse resultado para a minha massa e jogar nessa equação aqui dos body forces, eu vou ter que volume vezes a densidade vezes a gravidade sobre volume vai ser igual ao meu body forces. Se eu simplificar o volume, eu tenho que os meus body forces vão ser iguais a densidade vezes a gravidade. Pegando esse valor e substituindo na equação acima, a gente tem que derivada parcial de sigma x em x menos os meus body forces, eu tenho que são ρ vezes g, isso tudo vai ser igual a zero, certo? Agora, seguindo, eu posso passar essa parte que está em negativo para o outro lado da igualdade, de forma que eu tenho a derivada parcial de sigma x sobre em dx vai ser igual a ρ vezes g. Para eu me livrar dessa derivada parcial, eu posso fazer o quê? Eu posso integrar dos dois lados. Integrando dos dois lados, isso vai me dar o seguinte resultado. Eu vou ter que sigma x vai ser igual a ρ vezes g vezes x. E como nesse caso se trata de uma integral indefinida, a gente tem que adicionar aqui a constante de integração c, certo? Agora, anotando essa equação aqui, para eu descobrir essa constante de integração c, eu tenho que aplicar condições de contorno nesse meu problema agora. Para aplicar as condições de contorno, primeiro eu tenho que escrever a equação das condições de contorno. A equação das condições de contorno pode ser descrita como x barra vai ser igual ao sigma x vezes L mais tal xy vezes m mais tal xz vezes n, onde
O L vai ser um cosseno direcional da normal com o eixo x. Vou desenhar aqui o problema de novo para ficar mais simples de entender. E como a condição de contorno que eu estou interessado vai ser em x igual a 0, no caso, em cima dessa superfície aqui, o L vai ser o cosseno do ângulo formado entre essa normal e o eixo x, que no caso aqui do problema vai ser 180 graus, que vai ser igual a menos 1. O M é também um cosseno direcional, só que agora entre a normal e o eixo y. O eixo y ele não está descrito aqui no problema, mas como o eixo x está para cima, a gente sabe que o valor dele é 90 graus, o que resulta no M igual a 0. Da mesma forma o N, que vai ser o cosseno direcional da normal com o eixo z. O eixo z ele não está descrito, mas a gente pode fazer de maneira análoga com o eixo y. Também vai ser 90 graus. E resultar em 0. Se a gente subir aqui de novo na nossa equação, o M vai ser 0, o N vai ser 0 e o L vai ser menos 1, de tal forma que o meu x barra seja igual a menos sigma x. Certo? Como aqui na minha superfície de interesse, onde o x é igual a 0, não tem nenhuma força aplicada, a força está aplicada no centro de gravidade aqui da minha viga, eu posso dizer que o meu x barra ele vai ser igual a 0. E substituindo esse valor de x barra na equação que a gente encontrou acima, a gente tem que 0 vai ser igual a menos sigma x e, portanto, sigma x igual a 0. Isso lembrando que para o x igual a 0. Agora, se eu vier aqui e chamar essa equação de número 2 e subir aqui em cima e chamar essa minha equação de número 1, se eu fizer a substituição de 2 em 1, substituindo aqui o valor de sigma x, vou fazer em vermelho para destacar, eu tenho que 0, que é o valor que a gente calculou lá embaixo, para o sigma x em x igual a 0, vai ser igual a ρ vezes g vezes x, que no nosso caso vai ser 0, mais a constante de integração. Dessa forma, a nossa constante de integração vai ser igual a 0. E agora, substituindo por fim lá naquela equação de cima, a gente vai ter que o sigma x vai ser igual a ρ vezes g vezes x. Agora, além do próprio peso da viga, que eu vou apagar aqui e colocar mais para cima para ficar mais fácil de explicar. Além do próprio peso da viga, ela vai estar sujeita a um carregamento de compressão, que eu vou chamar aqui de F, na superfície livre, ou seja, na extremidade inferior. O que vai mudar nesse problema aqui? A parte de equação de equilíbrio ela vai se manter a mesma. Só que agora, quando a gente for analisar as condições de contorno para essa superfície aqui em x igual a 0, o nosso x barra ele não vai ser mais igual a 0, ele vai ser diferente de 0, porque eu tenho uma força aplicada aqui sobre essa extremidade, certo? Então, para a resolução desse problema, eu vou reaproveitar tudo que eu desenvolvi lá em cima. Passando aqui para baixo o que a gente tinha definido nas condições de contorno, o nosso x barra vai continuar sendo menos sigma x, só que agora o nosso x barra não vai ser mais igual a 0, porque agora a gente tem uma força sendo aplicada aqui na extremidade livre. O que a gente vai fazer então? A gente vai trabalhar em cima do valor de sigma x. O sigma x ele é uma unidade de força sobre área, certo? Como é uma carga de compressão, eu vou estar fazendo com que o módulo dela seja igual ao peso da barra, só que agora em direção oposta, por isso o menos, senão negativo. A partir dessa força de compressão, eu tenho que, como G vai ser igual a massa da barra vezes a gravidade, eu tenho que, de maneira análoga, a força, essa força de compressão que eu vou aplicar, vai ser menos G vezes M. O M eu defini lá atrás, que eu posso escrever ele como sendo o volume vezes a densidade. E o volume, por sua vez, eu posso escrever ele como sendo a área da seção transversal vezes o comprimento da barra. Se eu jogar essa equação de volume dentro da equação de massa, eu posso escrever a massa como sendo a área da seção transversal vezes o comprimento vezes a densidade da barra.
E agora, pegando esse valor de m e jogando aqui na equação da minha força, eu vou ter que a minha força vai ser menos, porque a massa é negativa, a área vezes o comprimento, vezes a densidade, vezes a gravidade. E agora, voltando nessa equação aqui, que a gente tinha definido para o σx, descendo ela aqui embaixo, eu tenho que o meu σx vai ser igual à força, que eu calculei aqui em cima, que é a menos a área, vezes o comprimento, vezes a densidade, vezes a gravidade, dividido pela área. Eu posso simplificar essa área com essa área, e eu chego que o meu σx vai ser igual a L vezes ρ vezes G. Isso aqui no caso da superfície inferior. Agora, com essa equação definida, eu posso fazer aqui em x igual a zero, que é na superfície inferior. O meu σx vai ser igual a ρ vezes g vezes x, que vai ser zero, mais a constante de integração, que a gente tinha definido no problema anterior. E agora, se eu pegar essa definição que a gente obteve nessa parte e jogar aqui dentro, eu tenho que aqui é menos, esqueci do sinal negativo, eu tenho que menos L vezes ρ vezes G vai ser igual a ρ vezes G vezes zero, mais a constante de integração C. Isso aqui vai a zero. E por fim, eu tenho que a minha constante de integração é igual a menos L vezes ρ vezes G. E se eu jogar esse valor da constante de integração na equação que a gente calculou com a equação de equilíbrio lá em cima, eu tenho que σx, para o caso de uma carga de compressão na face inferior, na extremidade livre da barra, vai ser igual a ρ vezes G vezes x menos L vezes ρ vezes G.